aluna, seja muito bem-vindo aqui ao nosso curso, tá? A gente vai fazer um curso aqui sobre português. Meu nome é Heitor, fique à vontade para tirar qualquer dúvida, qualquer coisa que você precisar, a gente vai começar aqui, tá? Nosso curso, meu povo, é o seguinte, vai se dividir em 3 grandes áreas. A área de gramática, a área de redação e a área de literatura. Então, como a gente vai fazer? 6 horas de gramática, 2 horas de redação e 2 horas da área de literatura. Esse curso ele se dirige aqui aos alunos de ensino fundamental e ao ensino médio. Se dirige também aos professores da área, mas que querem recordar alguns conceitos, e também aqueles que estejam interessados sobre a língua portuguesa, tá? Para fazer esse curso, eu acredito que você em casa já tem uma certa base, é preciso já ter algumas noções de língua portuguesa, alguma coisinha aí para se estruturar. Vai ficar muito mais fácil se você já tiver uma certa base, tá bom? Qualquer dúvida que você tenha, também pode sempre entrar em contato comigo pelo e-mail htgrilo@ejacursoonline.com.br, tá? Então vamos lá, vamos começar. É o seguinte, a língua portuguesa que a gente vai tratar aqui nesse curso, dentro do primeiro tema, que é a área de gramática, eu vou dividir em 3 categorias diferentes, para que isso fique mais claro. Olha só, a primeira delas a gente chama de morfologia, a segunda de sintaxe e a terceira de semântica. Olha só. Então, o que é isso aí? Toda vez que eu te falar de morfologia, que vai ser o primeiro que a gente vai tratar, eu estou falando da questão da estrutura e classificação das palavras. Heitor, como assim? Então, a gente vai tratar, nesse caso, quando eu falar de morfologia, estiver na lousa analisando alguma frase, falar isso é morfologia. A gente vai ver o que significa a palavra em si, aquela palavra, o que ela é, como a gente classifica e por que ela está ali, tá? Agora, já quando eu falar de sintaxe, aí é outra coisa completamente diferente, as pessoas geralmente confundem. Sintaxe é a função das palavras, a ordem dela na frase importa. A gente vai perceber que na sintaxe, se a gente muda a frase, se a gente inverte alguma coisa, acrescenta alguma coisa, aquela palavra muda a sua função, tá? A ordem da frase que a gente fala, que a gente escreve, ela tem um porquê. Quem justifica esse porquê é a sintaxe. Tá? Então a morfologia não depende basicamente do local que a palavra está. A palavra é aquilo, ponto final. Tá? Já a sintaxe vai depender da função que ela representa. Ela está ali por algum motivo, que a gente vai ver. Então, ele é semântico. Bom, você falou que morfologia, estrutura e classificação. Sintaxe é a função, sobrou alguma coisa? Sobrou a semântica, que a gente vai falar a questão de sentido, a relação de sentido. Então, como assim? Lembra quando a gente aprendia aquelas palavras denotativo e conotativo? A gente vai ver isso, mas denotativo é basicamente aquela coisa do... denotativo é aquilo que é real, de dicionário, o sentido literal mesmo da palavra, e conotativo quando a palavra não quer dizer muito bem aquilo que ela diz. A gente já vai ver isso com muita calma. Então vamos começar agora por morfologia. Vamos lá? Então vamos começar agora com morfologia. Meu ponto é o seguinte, morfologia... Nós temos 10 classificações morfológicas. Heitor, o que significa isso? Significa que toda palavra que você olhar, você vai dar uma dessas 10 classificações. Artigo, adjetivo, advérbio, conjunção, interjeição, numeral, preposição, pronome, substantivo e verbo. Pô, Heitor, é muita coisa, não vou conseguir decorar. Olha só, não é muita coisa. Sabe por quê? Porque a maioria você já conhece. Por exemplo, verbo. Você tem uma ideia que verbo é uma ação qualquer. Numeral, bom, lembra, número, substantivo, a gente nomeia algumas coisas, né, Heitor? Eu lembro disso. Então, por exemplo, algumas coisas já são um pouco mais fáceis de saber. Adjetivo, vai dar qualidade. Então, quer dizer, pelo menos metade, você bate o olho e você já tem alguma noção. Não é difícil, tá? É que muitas vezes a gente não liga o nome à coisa, tá? Então a gente vai falar com calma cada um deles, e aí eu vou explicando a questão da estrutura da palavra, como é que ela funciona dentro do contexto, tá bom? Então vamos começar. A primeira é o nosso artigo. Olha só, filho, há 2 tipos de artigos, tá? O primeiro deles nós chamamos de artigos definidos.
E o segundo nós chamamos de artigos indefinidos. Olha só, presta atenção no nome. A língua portuguesa eu costumo dizer que ela é mais lógica até que a matemática. Elas são irmãs. Olha só. Artigo definido vai te definir alguma coisa, que a gente vai ver o que é. Indefinido, ela indefinido, não consegue te definir algo. Presta atenção. Há 4 tipos de artigos definidos: o, a, os e as. E da mesma forma, há 4 tipos de artigos indefinidos: um, uma, uns e umas. O que você tem que entender? Que eles têm algumas funções. Por exemplo, se eu uso o no artigo, significa o quê? Que eu estou me referindo a algo masculino e singular. Por exemplo, o homem significa que eu estou falando de um homem e ele é masculino, correto? Não, Heitor, eu discordo. Você fala a homem? Não, você fala o quê? O homem. Eu vou utilizar outro exemplo. A camisa, por exemplo. O que a gente pode dizer? Que o a, ele concorda com algo que é feminino, a camisa, e é singular ou plural? Heitor, eu acho que é plural. Você fala a camisas ou você fala a camisa? Heitor, com camisas como é que é? Aí seria o quê? As camisas. Então o a gente pode falar que concorda com feminino e singular, no os com masculino e plural e o as com feminino plural. Eu vou fazer uma relação de concordância daqui a pouco. Da mesma forma que essa concordância existe no definido, ela é idêntica no indefinido. Então, o artigo definido, liga com masculino singular, o um também. Um masculino singular, um homem. Artigo definido, feminino com singular, uma caneta. Não fala umas caneta e nem umas caneta. Uma caneta. Liga com singular, olha aqui, não tem essa. Liga com singular e é feminino. Se fosse masculino seria um. Uns e umas, que liga com respectivamente. Uns com os e umas com as. Tá? Essa é a relação. Então, para que serve? A primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração é o seguinte: toda vez que eu tenho um artigo, geralmente a palavrinha que vem depois é um substantivo. Olha só, guarda isso para a tua vida que você vai usar muito, tá? Heitor, sempre? Quase sempre. Toda vez que a gente vai ver um artigo, a palavra que vem depois é um substantivo. Então eu ainda não sei o que é o substantivo, não tem problema, tá? Guarda por enquanto isso, essa ligação. Heitor, vi um artigo, olha para a palavra que vem depois. Geralmente é substantivo, geralmente, tá? Por exemplo, olha só. Exemplos da frase que eu já vou falar, mas olha só, aqui tem um artigo, olha o que vem depois, substantivo. Estão vendo o artigo? O que vem depois? Substantivo. Geralmente é. A gente já vai ver. E para que serve, Heitor? Tem algumas funções. Por que eu uso, por exemplo, é a pergunta que sempre vem. Por que eu uso... Tem alguma diferença entre falar o homem ou um homem? Pois é, tem diferença. E é isso que eu quero dizer para você. Olha só. Ele tem uma série de funções, os artigos. Entre elas, eu trouxe 3 para ficar mais fácil para você. Olha, o artigo ele pode ser usado para valorizar alguma coisa ou não. Quer ver um exemplo? Eu viro para você e falo, ele é o cara. Você está dando um sentido de valor para aquilo. Ele é o cara, o cara. Agora, se eu viro para você e falar, ele é um cara legal. Pô, ele é um cara, quer dizer o quê? Que você não tá, ele perde aquele valor de importância. Então, quer dizer, o artigo ele pode sim, senhor, ser usado para valorizar ou não alguma coisa. Tá? Esse aqui é um exemplo que eu te dou. Entre tantos. Olha só, ele pode ser usado para especificar alguma coisa. Como assim, Heitor? Se eu viro para você e falo, dá-me um cigarro, foi o exemplo aqui que tem. Dá-me um cigarro. O que quer dizer? Pô, eu estou me referindo a um cigarro qualquer que está ali dentro do maço.
Agora você vira para você e fala, ele tem um mau hábito. Ah, então, peraí, aí não é a mesma coisa. Por quê? Porque olha só, eu estou referindo a um mau hábito específico. Dentro desse contexto, a gente pode até dizer que é o hábito de fumar. Ou depende do contexto. Mas nesse caso, eu estou me referindo a um mau hábito específico. Então, toda vez que eu uso um artigo definido, quer dizer que eu especifico mais. Olha só, artigo definido, ele define. Olha, você não vai esquecer mais isso, né? Então, olha só, o exemplo de cima, dá-me um cigarrão qualquer. É indefinido, Opa, então, quer dizer que o definido vai me ajudar a especificar? Sim, o definido especifica muito mais, é específico. Toda vez, filho, que você quiser fazer uma frase, não saber, coloca o artigo definido e indefinido. Alguém virar para você e falar, tanto faz. Não, o definido vai te especificar. Pronto, você já sabe. E mais uma coisa que poucos falam, mas é importante, que é o seguinte, a gente pode utilizar até para o recurso de escrita legal, que é quando você quer substantivar alguma coisa. Como assim, Inter? Não tem nada disso. Olha só, você vira para você e fala, cantar alivia. Cantar alivia. Cantar, você já sabe o que é. Cantar é o quê? Cantar é um verbo. Então, tranquilo, né? Tranquilo. Agora, se eu coloco um artigo antes, olha só. O cantar alivia. Eu estou me referindo a algo específico, a forma de fazer. O cantar, a arte de cantar, o cantar em geral. Não estou dizendo o verbo em si. Falando que o cantar, isso se torna o quê? Um substantivo. Tá? Então, pega um verbo, coloca um artigo atrás, ele já não é mais verbo, ele vai virar o quê? Um substantivo. Percebeu a ligação que eu te falei? Artigo, substantivo. Moleza, né? Número 2, vamos lá. Agora, adjetivo. Olha só. Adjetivo, geralmente as pessoas já sabem, é mais simples, né? Mas duas coisas que eu quero ainda dizer para vocês, só para reforçar, que é o seguinte. O adjetivo, você não pode esquecer que ele é variável. O que significa isso? Que ele varia. Como assim? Por exemplo, toda vez que você tiver dificuldade na língua portuguesa, simplifica com palavras mais fáceis possíveis. Aquilo que vier, não dificulte, tá? Simplifica o máximo, vê o exemplo e depois volta para a questão teórica. E faz esse processo que vai ficar assim muito mais fácil. Olha só, a palavra bonita. Ela é bonita. Singular, certo? Mas se nós tivermos mais de uma pessoa, elas são bonitas. Não mudou? Beleza. Olha só a questão do plural e do singular. Bonita, ela é bonita, plural, elas são bonitas. Mudou, não mudou a palavra? Beleza, então ela é variável, ela muda, ela é variável, ok? Qualidade é outra questão do adjetivo, né? Ele vai exprimir qualidade. Então, por exemplo, toda vez que a gente estiver qualificando um substantivo, alguma coisa, no caso, a gente classifica como adjetivo. Então, por exemplo, se eu falo que aquela menina, ela é bonita, o bonita classifica a menina. Se eu falo que ele é feliz, o feliz vai qualificar quem? Ele, tá? É uma coisa que ele é. Pronto, olha só, qualidade. O homem é bondoso. Heitor, quem que é bondoso? O homem. Eu não estou qualificando algo ou alguém? Beleza. Se eu estou qualificando, dando qualidade para algo, essa palavra que vai qualificar, nós chamamos de adjetivo, tá? Só uma mudança que eu quero destacar aqui, a questão da atenção, que é o seguinte. Olha só, duas frases que parecem que é a mesma coisa, né? Mas não é não, olha só. Às vezes a gente inverte e a gente fica atento à qualificação somente de que a gente está falando, mas você tem que ver o que qualifica o que, tá?
Às vezes a gente inverte, por exemplo, você vira para você e fala, aquele homem grande. O que significa? Que ele é grande, ele é alto, certo? Agora você vira para você e fala, aquele grande homem. Ah, então aí é diferente, né? Se eu falo homem grande, significa que ele é alto. Se eu falo que ele é um grande homem, aí eu não estou falando que ele é alto, estou falando que ele é célebre. Olha só, ele é um grande homem, um homem valoroso e tal. Tá? Então, homem grande, eu qualifico o grande, está se referindo que aquele homem é grande. Aí, esse grande é alto. Agora, grande homem, agora eu estou qualificando, olha só, é diferente. Essa inversão muda o sentido. Veja, as palavras são as mesmas, simplesmente invertir. Só que o sentido dela muda, tá bom? Número 3, advérbio. Bom, muita calma nessa hora. O que você tem que saber de advérbio? Em tese, são 7, tá? Pô, então já vi outros lugares que podem ser... Bom, acredita em 7, tá? Há uma certa discussão. Alguma coisa que eu tenho que falar é que é o seguinte, em primeiro lugar, ele é invariável. Pô, Heitor, é importante eu saber isso? Claro que é. Pode parecer óbvio, muitas vezes, mas na prática às vezes a gente pode esquecer. Você tem que saber que o advérbio é invariável. Olha só, um exemplo. Você vai à festa? Ah, talvez eu vá. Ah, tranquilo, né? Agora, eles vão à festa? Talvezes. Você fala assim? Claro que não, né, filho? Então, o que você tem que saber? Advérbio é invariável. Às vezes eu uso esses exemplos mais esdrúxulos, mas que faz com que você memorize desse lado. E essa é a ideia, tá? Então, o que você tem que saber? Advérbio é invariável. Talvez, talvez, talvez eternamente, tá? Não muda nada. Outro ponto. O advérbio, ele atribui alguma circunstância. Basicamente é isso. Ele atribui alguma circunstância para o fato. Então, as circunstâncias relacionadas a quê? A questão da frase, a questão do texto, né? Não pode esquecer que isso tudo está dentro de alguma frase, algum texto. Por exemplo, se eu falo sim, o que significa o sim? Pô, significa que eu estou afirmando, significa que eu estou definindo que aquela pergunta, a resposta é sim. Pronto, ele determinou a circunstância de afirmação. Né? Entendeu, né? E quais são as palavras que a gente pode definir? Olha só, essas circunstâncias nós listamos geralmente em 7, por isso que são 7 tipos de advérbio, tá? Geralmente tem um advérbio de afirmação, outro que expressa dúvida, tem o advérbio de intensidade, tem o advérbio de lugar, de modo, de negação, afirmação, negação, e de tempo. Olha só, eu coloquei algumas palavras como exemplo, mas não significa que elas sempre sejam isso, tá? Resumindo, como é que eu sei que uma palavra vai atribuir uma circunstância de afirmação? Você tem que ler para a palavra e ver se ela está confirmando alguma coisa, se ela está afirmando alguma coisa, desculpa. Se aquela palavra afirma alguma coisa que foi perguntada no texto, por exemplo, aquela palavra vai ser um advérbio que é invariável e que atribui as circunstâncias de afirmação. Geralmente, mas não é sempre, são essas palavras que acompanham esses advérbios. Mas olha só, depende sempre do texto, do contexto onde aquela frase está inserida. Nem não é 100% das vezes que essas palavras significam que elas sejam isso. Tá? Então, muito cuidado assim para não decorar, porque nem sempre elas vão expressar aqui. Como é que eu sei que ela expressa? Tem que ler e falar, bom, o que aquela palavra quer dizer? Será que aquela palavra está me dando uma dúvida? Será que aquela palavra está me dando uma noção de tempo? Ou será que aquela palavra está me dando afirmação ou negação? Depende. Você tem que ler e ver o que significa a palavra. Geralmente, afirmação é as palavras sim, certamente. Geralmente, dúvida, talvez, provavelmente. Intensidade, palavras como muito, pouco, você vê que ela está determinando a quantidade de algo. Lugar, está me referindo especificamente a um ponto. Então, aqui, ali, acima, abaixo. O modo é como que aquela coisa é feita. Então, olha só, devagar, melhor, bem, mal.
Um advérbio de negação, oposto da afirmação. Não, nunca, jamais. Está negando aquilo. São palavras que são invariáveis. Você fala não, né? Ela não muda. Nunca, jamais. Você não fala isso. Pronto, ela é invariável. Tá? E vai determinar algumas circunstâncias. Quando você fala não para alguma coisa, você está negando aquele fato. Negando aquela circunstância. Então, olha só. E tem outra, que é a questão de tempo. Questão temporal, que é palavras como agora, já, ontem e sempre. Mais uma coisa que eu quero falar de advérbio, que eu acho que é importante, são as questões das locuções adverbiais. Nossa, Heitor, o que é isso? Não é difícil, tá? Vamos dividir. Quando eu falo locuções, o que significa a palavra locuções? Porque na língua portuguesa aparece 1 milhão de vezes, né? Locuções adjetivos, locuções adverbiais. Locuções significa o quê? Que é mais de uma palavra junta para dar uma ideia. Então são 2 ou mais palavras que vão se juntar para fazer tudo aquilo ser nesse caso, um advérbio. Por quê? É uma locução adverbial. Qualquer outra coisa que for locução alguma coisa, essa alguma coisa significa que todas as palavras juntas, que é uma locução, vai me dar a ideia do que vem depois. No caso, locuções adjetivas significa o quê? Que eu tenho mais do que uma palavra, locuções, que todas elas juntas vão me dar a ideia de advérbio, por isso locuções adverbiais. Matou. O que eu quero que vocês entendam? Que elas podem aparecer seguidas de preposição. Olha só. Às pressas e à toa. Heitor, eu não vejo uma preposição aí. Isso aí você vai precisar saber o que é crase, tá? Você não esquece? Olha só. A com crase é A com A. Esse segundo A é um artigo, mas esse primeiro A é uma preposição. Pô, Heitor, eu não sei o que é uma preposição ainda. Tudo bem, acredita em mim. Viu crase? Tem uma preposição nela escondida. A gente já vai ver preposição e vai ficar mais fácil esse assunto. Tá bom? E aí, meu aluno, minha aluna, vamos continuar? Então agora é o 4º ponto. Vamos tratar de conjunções. Olha só. Deixa eu te perguntar uma coisa. Provavelmente você já viu isso umas 512 vezes e nunca aprendeu, né? Pois é, porque você não teve ainda aula comigo. Então, agora eu vou te mostrar o que é isso de uma vez por todas, tá? Primeira coisa que você tem que saber é sobre conjunção. Olha só, isso aqui é algo que é invariável, lembra? Não muda. Então, por que conjunção é invariável? Simples, olha só. Tudo pelo exemplo. Vamos no simples que dá certo, olha só. E, ou, portanto. Então, dá para mudar? Não. Você consegue pôr alguma das palavras no plural, por exemplo? Você consegue alternar essas palavras? Não. Você consegue ver alguma coisa numa frase que essas palavras elas tenham que ser modificadas? Não, você nem consegue. Portanto, a gente já sabe que conjunções é invariável. Tá? Ela não vai mudar, é indiscutível. Beleza? Olha só, temos 2 classificações para conjunções. Ou elas serão coordenativas ou elas serão subordinativas. Lembra, a língua portuguesa é mais lógica que a matemática. Elas serão essa. Coordenada, tá vendo aqui? Coordenativas quer dizer o quê? Que elas têm orações independentes. E já subordinativas está subordinado, portanto, elas têm independência, elas são dependentes. Primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: toda vez que eu estou falando em conjunção, e na preposição eu vou voltar a falar isso, então presta muita atenção, nas conjunções elas vão ligar. Pô, Heitor, bacana, elas vão ligar? Vão ligar. E quando eu te falar de preposição, eu vou falar a mesma coisa, só que a diferença está o seguinte: a conjunção, as conjunções elas são palavrinhas que vão ligar textos, frases maiores. Tá? Então a gente vai ver aqui, por exemplo, 2 exemplos que você vai perceber que ela liga a frase de antes com a frase que vem depois. Tá? Às vezes é até a mesma frase, só que a gente vai perceber
que tem dois verbos. E se tem dois verbos, são duas expressões textuais. Beleza, fácil, né? Não é difícil. Só que, então eu nunca entendi, e talvez essa seja a sua dúvida. Porque como é que a gente vê se uma é independente, ou seja, uma frase não depende da outra, e outra é dependente? Significa o que, Heitor? Que uma frase depende da outra. Vamos lá. Número 1, coordenativas. A gente vai ver todos os tipos, a gente vai ver isso com muita calma. Só que eu quero que vocês atentem a uma coisa. Hoje eu fui ao restaurante, mas amanhã irei ao teatro. Essa palavra, você concorda comigo que ela liga conjunção. Uma frase com outra. Hoje fui ao restaurante, vírgula, mas amanhã irei ao teatro. Ela liga a frase de antes com a frase que vem depois. Faz uma ligação. Beleza? Beleza. Deixa ela lá. Quando saíram, foram ao restaurante. Percebe aqui? Quando saíram, foram ao restaurante. Consegue entender? Não consegue? Agora, olha só. Se eu ler para você, hoje fui ao restaurante, você consegue entender algo dessa frase? Consegue. O quê? Que hoje eu fui ao restaurante. Ela por si só, ela se completa. Pô, então legal, né? Olha só essa outra. Mas amanhã irei ao teatro. Você entende alguma coisa dessa frase? Pô, Heitor, consigo entender. O que você entende? Ah, que amanhã irei ao teatro. Beleza. Olha só, elas dão entendimento quando elas estão sozinhas. Tá certo que juntos elas ficam mais completas, mas sozinhas elas conseguem dar algum entendimento, faz algum sentido. Portanto, a gente fala que elas são independentes. Se você fala que ela é independente, significa que ela tem uma ligação de oração coordenativa. Por quê? Essa é uma conjunção. Então, mas não tem classificação? Esquece, deixa ela lá. Olha só, dentro das orações subordinativas, como é que funcionam as conjunções, Heitor? As subordinativas, elas são dependentes, não esquece disso. Então, olha só desse exemplo. Quando saíram, foram ao restaurante. Olha só, se eu viro para você e falo, quando saíram, o que você entende? Nada, falta alguma coisa, não é? Se eu viro para você do nada e falo, quando saíram, falta qualquer coisa. E se eu viro para você e falo, foram ao restaurante, o que você entende? Não entende muita coisa, fica incompleto. Portanto, como as duas frases ficam incompletas, a gente fala que há uma relação de subordinação, ou seja, uma relação de dependência, tá? Se tem essa relação, significa que a gente vai utilizar uma coisinha para ser uma conjunção, ou seja, para ligar essas orações que dependem uma da outra. Sem uma delas, há uma dependência. Sem uma delas, a gente não entende a oração. Tá entendendo? Agora vamos começar a tratar das orações coordenativas. Pô, Heitor, é muito difícil? Filho, deixa eu falar. Não é difícil não, só tem 5, tá? E elas são aditivas, alternativas, adversativas, conclusivas e explicativas. Pô, Heitor, eu preciso decorar. Olha só, se você ler a palavra, você já vai entender o que significa. Por isso que não precisa muito decorar. Olha só, quando eu falo que há uma conjunção coordenativa aditiva, significa o quê? Que eu estou passando a ideia aqui de soma, de união. Quais são as maiores conjunções utilizadas? E, não só, tá? Toda palavrinha que vai dessa ideia de adição, a gente chama de conjunção coordenativa aditiva. Então, olha só, olha esse exemplo. Ele é empresário e professor. O que significa esse E? Que eu estou somando. Olha só. Ele é empresário, falo que ele é empresário e professor, que ele é uma coisa e é outra também. Está somando, não é? Simples. Pô, Heitor, era isso. Número 2. Uma conjunção coordenativa alternativa. Alternativa
vai passar a ideia do quê? De alternância. Olha só que coisa. As duas mais comuns que tem sempre. Ou, ora. Ou trabalho, ou estudo. Alternativa. Ou uma coisa ou outra. Simplesmente assim. Ora vou ao cinema, ora vou ao teatro. Ora. São palavrinhas que dão a ideia de alternância. Então nós classificamos elas como uma palavra que é uma conjunção. Que tipo de conjunção? Coordenativa, alternativa. 3. Adversativa. Olha só, o que significa adversativa? Algo adverso, portanto, ideia de oposição. Quais são, Heitor, de repente essa é a pergunta que não se quer calar, né, que você quer fazer para mim, Heitor, quais são, por favor, as conjunções coordenativas adversativas? Eu te falo, mantenha calma, olha só, mas, porém, quero mais, Heitor, tudo bem, contudo, todavia, entretanto, são palavras que vão dar essa ideia aqui, de adverso. Nesse caso, olha só, olha o exemplo, presta atenção, ia ao cinema, mas esqueci o dinheiro. Eu quero que você preste muita atenção, que é o seguinte, essas palavras, essas conjunções adversativas, o próprio nome diz, ia acontecer uma determinada ação, porém, olha só, algo aconteceu que impediu aquela ação, por isso que é adverso. E ao cinema, mas esqueci o dinheiro. O que você entende disso? Que a pessoa não foi ao cinema justamente porque ela não tinha o quê? Dinheiro. Simples assim. Só isso. Vamos continuar. 4. Conclusiva. Não é difícil, né? Só ir com calma, passo por passo, lê devagar, lê de novo. Você consegue. Conclusiva, olha só. Palavrinhas que a gente pode deduzir que são conclusivas. Logo, por isso, as conclusivas não tem segredo, vão dar ideia de quê? De conclusão, de finalização. Estudei, certo? É um fato. Eu estudei. Portanto, logo, por isso, eu passarei. Certo? Você faz algo que resulta em outra coisa. Olha só, estudei, como consequência, conclui-se, portanto, logo por isso que eu passarei. Ponto final. A última, número 5, explicativa. Olha só. Quais são as condições mais utilizadas? Que e por quê? Olha esse exemplo. Levei o casaco porque fez frio. O que significa? Esse porquê está dizendo o quê? Que eu só fiz essa primeira ação de levar o casaco por causa de alguma coisa. E você vai explicar essa alguma coisa. Nesse caso, só levei o casaco. Por quê? Porque fez frio. Simples assim. Ela explicar, explicativa, explicar. Nesse caso, essa palavrinha que liga o que vem aqui e o que vem aqui, ela é chamada de explicativa. Simples. Ótimo. Agora a gente vai entrar nas subordinativas. Elas vai ter uma ramificação aqui de duas partes. Eu vou explicar tudo com calma. Vamos para ela?